Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós ficamos felizes em, nesse momento, estarmos mais uma vez nos direcionando ao Senhor, exaltando aquele que é o Criador de todas as coisas e que nos conclama na sua palavra a adoração. O Salmo de número 117 nos diz o seguinte: louvai o Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, bendito seja o rochedo da nossa salvação, bendito seja aquele que nos ama com amor eterno. E nesse momento nós iremos adorar a Ele, nós iremos louvar o seu santo nome, declarar que Ele é perfeito, declarar que Ele é santo, declarar as suas maravilhas. E nós queremos começar louvando, dizendo ao Senhor: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prosem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, nós louvamos ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, ao Senhor Espírito Santo, a Ti, ó Deus triuno, Deus que reina acima de tudo e de todos. Nós declaramos, ó Pai amado, que nós amamos ao Senhor pelas infinitas misericórdias do Senhor, o Senhor que nos amou primeiro, o Senhor que transformou o nosso coração. Nós declaramos, ó Pai, mesmo tendo em vista, Senhor Deus, a fraqueza das nossas almas, mas nós declaramos que nós amamos ao Senhor, de que o Senhor é a porção da nossa herança, de que o Senhor é desejado, ó Pai, do nosso coração, ó Pai, de que o Senhor é um anelo da nossa alma, de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, fora do qual não há outro, não existe outro Deus senão o Senhor somente, ó Pai amado. Nós louvamos o Teu santo nome e exaltamos ao Senhor, que é digno do louvor e de toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda vamos continuar louvando ao Senhor. Digno és de glória e louvores, levanta
nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outra além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outra além de ti, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesse momento nós iremos adorar ao Senhor, refletindo acerca daquilo que Ele tem a nos falar na Sua palavra, através daquilo que nos foi revelado, que foi do agrado do Senhor fazê-lo escrito a Sua palavra e revelar a nós outros a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, aquilo o que Ele requer de nós como criaturas. E dessa vez nós iremos refletir no texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Nós iremos refletir dos versículos 1 até o versículo 18. Nós iremos fazer a leitura desse texto. Eu convido você que está em casa a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, e nós iremos ler juntos esse texto da palavra do Senhor, e que o Senhor fale aos nossos corações de maneira graciosa e poderosa, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículos de 1 ao 18. A palavra do Senhor nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é fonte de vida, Senhor, para todo homem, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, porque ela chegou até nós, chegou até a nação brasileira, chegou até a cidade de Gravatá, chegou até o bairro, o Alpes Suíços, chegou, ó Pai amado, em nossos lares. E, ó Pai, agora nós podemos ter a certeza de que nós sabemos qual é o caminho do Senhor. Nós temos a certeza, ó Pai amado, e podemos ter paz em nosso coração, sabendo que, ó Senhor, nós não seremos iludidos e enganados pelos homens, ó Pai, tendo a palavra do Senhor sido revelada e escrita, para que por ela fôssemos edificados, para que por ela, ó Pai, a nossa casa espiritual, o nosso homem interior, ó Pai amado, fosse estabelecido sobre essa rocha, a rocha da Tua palavra. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor que nos ilumine com Teu Espírito, que o Senhor dissipe do nosso coração todas as trevas e todo o constrangimento, que sejamos corajosos, ó Pai amados, e audaciosos para receber a palavra do Senhor em nossos corações, que aqueles que estão a nos ouvir, Senhor, não tenham uma cerviz dura, não tenham um coração endurecido, não se sintam constrangidos, ó Pai amado, antes venham sentir-se, ó Pai amado, encorajados a abraçar o Evangelho do Senhor. Não venhamos ter vergonha do Teu Evangelho, que não venhamos nos envergonhar do Teu Filho, o Teu único Filho que enviaste ao mundo, para que por Ele tivéssemos vida. Ó Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, pela salvação daqueles que escolheste desde antes a fundação do mundo, que o Senhor se revele a eles, ó Pai, por meio da proclamação do Teu santo Evangelho, o Evangelho glorioso do Senhor, que traz vida, Senhor Deus, aos nossos corações, e que nos faz andar em conformidade com a Tua vontade. Ajuda-nos que no poder do Espírito do Senhor, Pai, possamos ser edificados por essa palavra. É o que nós Te rogamos, ó Pai. No homem não há esperança, Senhor, no homem não há, diz a Tua palavra. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz do braço da carne o seu alicerce. Ó Pai, a nossa confiança está no Senhor. Vivifica-nos, ó Pai. Ó Pai, faz resplandecer o Teu rosto sobre nós e tem misericórdia de nós. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ler só mais uma vez o versículo 12 desse texto. Eu acredito que esse versículo é um versículo muito importante para a minha e para a sua vida. Não tenha sombra de dúvida disso. Nós sabemos que toda a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é apta para nos exortar, para nos instruir, para nos fazer perfeitos e habilitados para toda boa obra. Mas eu gosto muito daquilo que é dito nesse versículo, o versículo de número 12, porque ele nos faz refletir acerca de uma grande questão para todos os homens. É-nos dito o seguinte: mas a todos quanto o receberam, ou seja, todos quanto receberam ao Senhor Jesus, todos quanto creram nele, todos quanto o receberam em seu coração pela fé, é-nos dito nesse versículo que a estes foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus, a estes foi dado o poder de serem feitos. É isso que está bem claro aqui no texto. A estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem novas criaturas, de serem homens e mulheres que nasceram não da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus, nasceram da soberania de Deus, nasceram dos decretos eternos de Deus, nasceram da vontade do Espírito Santo, não da vontade da carne, não da vontade do homem, não do intelecto, simplesmente do homem ou das suas vontades, das suas volições, mas a vontade de Deus. Nasceram do alto, foram transformados,
foram feitos. Esse texto é extraordinário e muito mais dentro da composição a qual ele está encaixado, pois nos faz refletir acerca de uma grande verdade, a verdade acerca daqueles que são os filhos de Deus, aqueles que são não apenas criaturas, como qualquer outras, em meio a este mundo turbulento, em meio a este mundo tão caótico, em meio a este mundo que conflita com a verdade divina, em meio a este mundo que se levanta contra o Senhor e contra o seu Evangelho. A verdade é que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que recebem ao Senhor Jesus. Essa é uma verdade muito importante e impactante que talvez traga um conflito na sua mente nesse momento. Certamente, se nós fôssemos perguntar para o Brasil em peso, a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as pessoas que nós encontramos nas ruas ou nas praças, em seus lares, em qualquer lugar, acerca de quem são os filhos de Deus, certamente todos levantariam as suas mãos, ou quase todos, e diriam: eu sou um filho de Deus, ou afirmariam que todos são filhos de Deus. Mas quem de fato é filho de Deus, quem de fato é aquele que está unido com o Senhor em uma aliança de paz, aquele que de fato o Senhor olha para ele e diz: este é o meu filho por adoção. Esse texto nos diz de maneira muito clara quem são estes filhos de Deus. Quem são estes que estão em um relacionamento com o Pai e que o Espírito clama: Abba, Pai, dentro de seus corações? Estes são aqueles que receberam a Jesus. Estes são aqueles que olham para Jesus e contemplam a Jesus como Ele é revelado nas Sagradas Escrituras e o recebem em suas vidas, em sua alma, em sua família, em tudo o que envolve o seu ser. Recebem a Jesus com alegria, com satisfação, sem vergonha, sem constrangimento. Recebem a Jesus, e a estes são dados o poder, a graça, a manifestação, os poderosos feitos do Senhor, de nos refazer uma nova criatura. Aqueles que antes desse dado momento, estavam completamente disformes, agora em Cristo são refeitos e feitos filhos de Deus. A estes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais o receberam, aos quais receberam o Senhor Jesus. E quem é esse Jesus que é revelado nas Sagradas Escrituras, que é revelado de modo especial nesse texto? Quem é esse Jesus a qual eu e você precisamos receber em nosso coração, em nossa alma, e dizer: sim, Senhor Jesus, eu anelo para que o Senhor seja o Senhor da minha alma. Este é aquele que é descrito aqui nesse versículo 1, que esteve no princípio. Ele esteve no começo, ele esteve no início, antes que os montes se formassem. Ele já era existente, ele é pré-existente antes de toda a criação do cosmos, da natureza humana e do universo. E é-nos dito que ele esteve no princípio. Quando nos é dito isso, que ele esteve no princípio, esse texto nos remete àquilo que é nos dito lá em Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Senhor Jesus é aquele que esteve com o Pai no princípio, que esteve ali na obra da Trindade operando para fazer com que o mundo viesse à existência. O Senhor Jesus, ele é aquele que esteve no princípio, o qual nós vemos em textos como lá o de Colossenses 3, que nele foram criadas todas as coisas nos céus e debaixo da terra e sobre a terra. Então nós vemos a natureza desse Senhor Jesus, de quem Ele é, de que Ele é não apenas um homem, mas que Ele é aquele que é pré-existente, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que está unido com Deus e que é uma das pessoas da Trindade, aquele que faz parte da Trindade.
juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Ele esteve no princípio, o Verbo esteve no princípio, o Senhor Jesus esteve no princípio de toda a criação, fazendo com que as coisas viessem à existência. Este Jesus, Ele é Deus. Esse Jesus a qual nós recebemos, Ele é em sua natureza, em sua essência. Ele é homem, mas Ele é também Deus. Ele é Deus, como é dito aqui. Ele estava no princípio com Deus, Ele estava ali junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja a glória desse Jesus ao qual nós recebemos em nossos corações. Ele é aquele que criou todas as coisas, o Senhor Jesus. E em seguida nós vemos aqui que no versículo 6, que houve um homem enviado por Deus. É importante aquilo que é dito aqui nesse versículo, para que não houvesse uma confusão. E é nos dito que ele foi enviado por Deus. Esse homem é João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse da verdadeira luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. E é dito que ele não era luz, ou seja, que João Batista não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Jesus, Ele é a luz do mundo. Esse Jesus que nós recebemos em nosso coração, Ele é a verdadeira luz que resplandece nas trevas. Ele é a verdadeira luz que faz com que o coração humano, imerso em toda a turbulência, em toda a escuridão do pecado, em toda a confusão de ideias, em toda essa perturbação interior que ele vive, o Senhor Jesus, Ele resplandece sobre os homens. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Então veja que quem é esse Jesus? Ele é Deus, Ele é homem, Ele é a luz que vem ao mundo para iluminar a nossa mente, para iluminar o nosso coração, para dissipar as trevas do pecado. É-nos dito no versículo 10 que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. E ainda nos é dito no versículo 11, ainda no final do versículo 10, mas o mundo não o conheceu. No início do versículo 11 diz, veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Veja, quem é esse Jesus, a qual nós o recebemos em nosso coração? Esse Jesus, Ele é aquele que foi rejeitado, Ele é aquele que foi humilhado, Ele é aquele que foi negado pelos seus, mas é-nos dito que aqueles que verdadeiramente receberam Ele em seus corações, a estes foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus. No versículo 15 nos é dito que João testemunha a respeito dele e exclama e disse: este é de quem eu disse que vem depois de mim, tem contudo a primazia porque já existia antes de mim. Ou seja, mais uma vez, em paralelo com aquilo que já foi dito nos versículos primeiros, João está enfatizando mais uma vez a pré-existência do Verbo, de que Ele é anterior a todas as coisas, de que Ele é eterno. Esse Jesus a qual nós cremos, Ele é eterno. E é interessante aquilo que é dito no versículo 16. Observe atentamente que nos é dito, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça, abundante graça, graça de modo pleno, sendo manifesto sobre nós, sobre aqueles que o recebem. Nele nós encontramos a plenitude da graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É interessante nós refletirmos acerca do que é dito nesse texto, porque nós podemos talvez pensar, mas não houve graça lá no Antigo Testamento? Certamente houve graça, houve uma manifestação da graça de Deus ali no Antigo Testamento, mas essa graça ela é manifesta de maneira plena em Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus,
aquele que é maior do que Moisés, aquele que veio verdadeiramente trazer a salvação, aquele que é maior do que os sumos sacerdotes da antiga aliança. Ele é o sumo sacerdote eterno, aquele que nos trouxe a plenitude da graça. Ninguém jamais foi salvo pela lei de Moisés, nem mesmo os crentes do Antigo Testamento. Eles foram salvos pela lei, mas foram salvos pela graça. E aqui agora, em Cristo Jesus, nós encontramos a plena manifestação dessa graça. A lei e os profetas apontavam para Ele como sendo a esperança de Israel, como sendo prometido, como sendo de fato aquele que apagaria os nossos pecados, aquele que tiraria o pecado do mundo, como João testifica acerca dele em um outro momento e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira, que afasta de nós as nossas transgressões. Jesus é aquele no qual nós encontramos graça sobre graça, favor imerecido. Favor imerecido, meus queridos. Não, nós não poderíamos salvar a nós mesmos. As nossas obras são insuficientes diante de Deus. As nossas obras não atendem à perfeição que Deus requer para que seja atendida, para que seja oferecida diante dEle. Mas em Jesus nós encontramos a plenitude da graça que faz com que nós sejamos aceitos diante de Deus. E não há nada que nos possa impedir de participarmos dessa graça, se nós recebermos a Jesus em nosso coração, como o Senhor das nossas vidas, como de fato o único no qual nós temos a salvação, o único caminho, a única verdade, o único caminho de união dos homens para com Deus, se chama Jesus. Ele é a luz do mundo, Ele é o príncipe da vida, Ele é o rochedo da nossa salvação, Ele é aquele que esteve no princípio, quando nada existia, trazendo a luz ao mundo, trazendo ordem em meio ao caos, fazendo com que as trevas fossem dissipadas. Ele vem ao mundo e traz a sua luz, para que por meio dele nós fôssemos iluminados, para que por meio dele nós conhecêssemos a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, é isso que está escrito aqui nesse texto, no versículo 18, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou, este o fez conhecido, este o fez com que os homens pudessem compreender quem é Deus. Os homens que andavam como que às cegas, às papadelas, com um conhecimento muito aquém de quem de fato é Deus, Jesus revela quem de fato é este Deus Todo-Poderoso, esse Deus que, quando nós olhamos para a obra da criação, nós identificamos as marcas da sua divindade, as marcas da sua providência, as marcas da sua soberania, da sua inteligência, fazendo as coisas belas e formosas. Em Cristo Jesus nós conhecemos quem é Deus, quem é o Pai, tão somente por meio dele. Não é por meio de qualquer outra pessoa, mas é por meio de Jesus. A nossa fé e o nosso amor devem estar firmados no Senhor. Como diz aquele velho cântico, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em quem está firmada a sua fé, em quem está alicerçado a sua fé, os seus pés, o seu coração. Qual é a base da sua fé, da sua esperança? A base da esperança daqueles que são filhos de Deus é Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão por meio do nome de Jesus. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina os homens, que se entregou por nós, e que naquela cruz, ao se entregar, aquele que é a luz do mundo, aquele que, por meio do qual o mundo foi feito, ali na cruz, aquele que traz a luz ao mundo, tem as luzes apagadas diante de si. E que cena tão tocante, tão marcante.
de uma natureza tal que aquele soldado romano olha para os acontecimentos que estavam acontecendo, todas aquelas coisas que estavam acontecendo ali, no momento em que Jesus exclama e diz: está consumado. E aquele homem diz que verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Filho de Deus. Este é aquele que não viu pecado, mas que foi feito pecado por mim e por você. Ele é aquele que é infinitamente justo, aquele que em sua alma reside toda a luz, que brota dele mesmo porque ele é a luz, mas que foi esmagado pela mão de Deus, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você pudéssemos viver com esperança, para que eu e você pudéssemos olhar para as calamidades desse mundo e vivermos com a esperança de que essas coisas vão passar, porque um dia todas as coisas serão refeitas pelo poder e senhoria do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas serão refeitas. A criação que foi sujeita à corrupção e o cativeiro do pecado, essa criação será liberta desse cativeiro terrível, e nós mesmos, como filhos que aguardamos, como que gemendo em dores, nós seremos redimidos. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? São aqueles que recebem a Jesus em seu coração. Receba Jesus, creia nele. Estou te fazendo pela palavra do Senhor, não um apelo a simples religião, mas estou lhe fazendo uma conclamação, uma chamada, um convite, para que você conheça Jesus, para que você se relacione com Ele, para que você o receba pela fé, para que você olhe para Ele e o contemple, e diga, e que o recebe em sua alma. Se isso já está acontecendo, saiba que isso é uma operação da graça de Deus no seu coração, assim como aconteceu no meu coração e em tantos outros. Eu não tenho do que me gloriar, você também não tem do que se gloriar. Nenhum de nós podemos nos ensoberbecer quanto a isso, se não nos humilharmos diante da soberania de Deus e dizer: graças te dou, Senhor, pelas misericórdias do Senhor em minha vida. É o Senhor quem me fez nascer do alto. É o Senhor que, quando eu estava morto em meus delitos e pecados, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor me refez e me fez uma nova criatura. E eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, e andamos agora em novidade de vida. Andamos agora como Ele andou. Nós andamos na luz, nós andamos no amor a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é o que está no coração daqueles que são filhos de Deus. A sua natureza é renovada, é transformada, e nós estamos a cada dia sendo aperfeiçoados, sendo renovados no nosso interior. Que essa palavra ela encontre lugar em seu coração. A todos quantos receberam, que ela fique gravada em sua mente. A todos quantos receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Eu não sei. Reflita acerca desse texto. Reflita acerca desse texto, você terá resposta. Nós teremos a resposta. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é fonte de vida. Obrigado, Senhor, por esse tão grande privilégio de podermos ouvir ao Senhor.
Ó Pai, vivifica-nos pelo poder da Tua palavra. Glorifica o Teu nome, Senhor, acima de todo nome. Em nome de Jesus. Amém. Ainda, Senhor, nós oramos ao Senhor agradecendo por esse momento e rogando ao Senhor que nos proporcione, ó Pai, ó Pai, tão logo assim o Senhor desejar, o Senhor nos proporcione ocasião para livremente, Senhor Deus, abrirmos as nossas igrejas e estarmos nos reunindo para adoração ao Senhor. Ó Pai, vivifica o Teu povo, abençoa o Teu povo. Ó Senhor Deus, manifesta graça sobre o Teu povo. Ó Pai, derrama das Tuas bênçãos sobre a cidade de Gravatá, sobre o estado de Pernambuco, sobre a nação brasileira. Ó Pai, sobre os homens, ó Pai, fazendo-nos compreender, ó Pai, o Teu caminho. Ajuda-nos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Nós Te pedimos, Senhor, e dizemos que nós adoramos ao Senhor. Tu és o único Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós declaramos que não há outro além de Ti. Seja exaltado, Senhor, em nossas vidas. Rogamos ao Senhor, Pai, as Tuas bênçãos sobre a família do nosso irmão Anderson. Ó Senhor, continua derramando graça. Abençoa, Pai, a Núbia, abençoa suas filhas. Abençoa, Pai, a nossa vizinhança aqui, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, ó Pai. E que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.